Olá, me chamo Cauê e eu fiquei responsável por gravar a segunda parte do nosso projeto chamado Unicad em vídeo. A primeira parte ficou sobre responsabilidade do Pedro, que já realizou sua explicação. Então agora eu vou prosseguir explicando a minha parte, que vai ser basicamente a nossa função de deletar e o nosso cabeçalho. Então vamos por partes. Bom, para facilitar a visualização, eu dei um zoom aqui para a gente conseguir focar no que está sendo importante aqui para a gente. A nossa função delete, ela basicamente foi feita para duas opções. Remover todos os registros do que a gente salvou aqui com a nossa função de salvar, de ler, e remover apenas um registro. Está visual aqui. Ele vai escrever em tela que a gente tem essas duas opções. Entretanto, a nossa segunda função de remover apenas um registro, ela encontra-se incompleta nesse momento. Por isso que ela não vai ser pautada aqui, mas eu vou mostrar ela. Em relação à nossa função delete, ela funciona basicamente da seguinte maneira. Isso aqui tudo seria tudo um ponteiro para poder apontar para o nosso arquivo chamado aluno.csv. O nome do arquivo é aluno e ele está no formato CSV. E esse R significa read, ou read, do inglês, que significa ler. Então ele vai fazer essa leitura do arquivo CSV e vai apontar também para um arquivo temporário. E ele vai ficar no modo de W, que significa write ou escrever no inglês. E aqui ele vai fazer basicamente uma verificação para saber se o arquivo ou o arquivo temporário vão ser nulos. Se ele for nulo, ou seja, não tiver nada dentro dele, não existiu o arquivo, por assim dizer, ele vai escrever na tela que existe um erro ao abrir o arquivo e vai dar um return. Caso isso não aconteça, caso o arquivo realmente exista, ele vai escrever na tela aquelas duas opções que eu falei no início. Ou ele vai remover todos os registros, ou ele vai remover apenas um registro. Quando você vai aparecer essas opções, ou A1 ou A2, e vai dar a oportunidade ao usuário de selecionar a opção desejada. Nesse caso, se eu quiser escolher todos os registros, eu vou escrever um e dar Enter, que ele vai fazer essa leitura da opção que eu escolhi, salvando na variável target. E se a variável target for igual a 1, ele vai entrar nessa parte de leitura aqui do arquivo. Aqui, basicamente, ele vai fazer uma leitura do arquivo.csv, vai armazenar essa variável line, que depois vai ser transferida para a variável temp. E vai funcionar da seguinte maneira. E depois que ele armazenar aqui, ele vai remover o arquivo aluno.csv e vai renomear o arquivo temp.csv por aluno.csv. Por quê? Porque dentro desse arquivo temp que foi criado anteriormente, ele vai ser o nosso novo aluno.csv, só que ele vai estar em branco. Isso a gente faz dessa maneira para poder evitar que qualquer tipo de informação seja corrompida ou alguma coisa do tipo. Então é sempre importante a gente criar esses arquivos temporários. Tranquilo. Se não, ele vai só, caso a opção escolhida não seja a 1, ele vai retornar que está em programação. E nesse caso aqui seria a opção 2, né? Como a gente não tem ela ainda, nenhuma outra opção, a gente deixou só com else mesmo, que informa aqui ao usuário que essa parte tem programação, dá um system pause e depois retorna ao menu assim que o usuário apertar Enter novamente no teclado dele. E é basicamente isso, essa parte da função delete. Então, dando um parâmetro geral, ela, por enquanto, está só com a opção de remover todos os registros. A opção de remover apenas um registro ainda está inexistente, está em programação. E tudo aqui a gente fez a maneira de evitar corrompimento de arquivo, tentando usar várias maneiras para evitar perca de dados ou alguma coisa do tipo, caso de corrompimento. E é isso. Agora vamos para a nossa função de cabeçalho. Aqui, esse importante ressaltar que o System CLS, ele só vai funcionar CLS se você estiver utilizando o Windows. Caso você esteja utilizando o Linux, eu não tenho a certeza se o sistema do Mac também funciona dessa maneira, você teria que escrever System Clear, que iria funcionar. Nesse caso, como aqui a gente está utilizando o Windows, a gente está usando CLS. E ele vai escrever em tela todos esses traços que é tudo visual. Vai ficar basicamente como um cabeçalho mesmo, só para ter uma estilização da nossa interface.
E aqui, se o título for vazio, ele vai sempre retornar cadastro de aluno no Unicad 2024. E sempre vai retornar essa mensagem se for o caso do título estar vazio aqui. Se não for o caso, ele só vai retornar o Unicad 2024 para as outras opções, porque esse cadastro de aluno Unicad ele vai aparecer só em determinadas situações. E beleza, depois ele escreve aqui novamente todos os traços. Então vai ficar isso aqui, esse texto e isso aqui embaixo. Então realmente fica bem visual. Esse barra T significa que ele vai dar aquela tabulação. Quando você aperta Tab, ele pula determinadas linhas. Então da linha 1 vai para a linha 10. Então aqui funciona dessa maneira. Para evitar ficar dando espaço aqui na linha, o que não faz sentido. E esse barra N significa que ele vai pular a linha. E é basicamente isso, essa parte da função de cabeçalho, juntamente com a nossa função de delete. Todos estão aqui criados, utilizando o void. E é isso. Agora a parte 3 vai ficar com o nosso amigo João. Obrigado.